Rio, quando eu estava na cidade de Jacobina. Houve algumas conversas paralelas, por favor. Que quando ele me incumbiu de estar aqui, ele me telefonou, já era sábado, 9 horas da manhã. Peguei um ônibus 1h40 da tarde, cheguei em feira, fiz conexão para Lagoinhas e foram me buscar em Lagoinhas para estar ministrando aqui hoje à noite. Eu quero ser muito agradecido a Deus pela vida do pastor presidente do campo, Samuel Couto, que é uma referência no estado da Bahia e no Brasil como grande homem de Deus. A pessoa do pastor Edson, muito obrigado pela oportunidade que me confiabiliza de expressar minha gratidão e louvor a Deus de estar ministrando sua poderosa palavra. Companheiro Flávio, que com todo carinho nos atendeu, também nos abriu a oportunidade, parabenizá-lo pelo departamento de evangelização da igreja, toda a coordenadoria do evento, que Deus continue também te abençoando. Olha para a pessoa que está do seu lado, estou com algumas conversas paralelas e diga, se tu conversar comigo, eu puxo por ele. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15. Agora olha para ele e diz, estava brincando. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 ao versículo de número 19. Lucas, capítulo 15, versículo de número 11 ao versículo de número 19. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 ao versículo de número 19. Se coloque de pé em reverência a Deus e a sua palavra. Aos amigos não crentes e aos afastados do Evangelho, quero já ser agradecido a Deus pela sua presença. Nos diz assim, capítulo 15, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, diga comigo, 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e ir em terra com meu pai, e digo-lhe, pai, pequei contra o céu perante ti. Me ajudem a fazer a leitura, adolescentes, por favor. Nos diz assim,
Levantar-me-ei, diga comigo, levantar-me-ei. Irei ter com meu Pai. E dir-lhe-ei, Pai, peguei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Diz glória e tome seu assento louvando a Jesus. Queridos irmãos, toda a sua atenção, por favor. Nós estamos entrando em um campo de batalha elástico esta noite. Quando o nosso foco é almas, existe uma região dentro de uma esfera espiritual que tenta de toda maneira impedir que as pessoas que precisam de ouvir uma palavra de Deus lhe seja tirado o foco. Então, como crente, me ajude esta noite a ganhar uma alma para Jesus. Diz amém. Queridos, Jesus em seu ministério falou cerca de aproximadamente de 36 a 39 parábolas em todo o seu ministério terreno. Quando eu olho para o capítulo de número 15 do Evangelho escrito por Lucas, haja vista que Lucas é considerado um gentil convertido ao Evangelho. Quando eu uso o termo gentil, eu aplico a todos aqueles que não são de naturalidade pura judaica, mas que são miscigenados, que são de cultura, tradição e de naturalidade diferente. Quando eu falo sobre uma raça gentílica, eu preciso falar sobre a elasticidade do Evangelho, que se abrangeu para toda a raça humana, indifere de etnia, de cultura e de tradição. Quando eu olho para o capítulo de número 15 do Evangelho do gentil convertido ao Evangelho por nome Lucas, Lucas é referendado pelo ministério do apóstolo Paulo como um dos seus cooperadores amados, conhecido também como médico amado, conforme atesta a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Quando eu falo sobre o capítulo 15, que há presença no Evangelho escrito por Lucas, um historiador consciente, um teólogo inspirado, um culto e hábil escritor, Lucas se dedica boa parte do seu ministério terreno com a finalidade de narrar, contar-nos e falar acerca do Senhor Jesus, desde o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. O Evangelho escrito por Lucas é um dos evangelhos mais completos da Bíblia Sagrada. O Evangelho escrito por Lucas é um dos evangelhos mais conotados dos contextos bíblicos e históricos do canon judaico. Quando eu olho para o capítulo 15, que é considerado pelo Evangelho como um capítulo da redenção, o capítulo do resgate, porque desde o primeiro ao último capítulo, a saber, ao último versículo, a saber, o versículo 32, narrar-se-á, ele nos contará as histórias aonde encontramos alguma perca e alguma recuperação.
capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas, de fato, é um capítulo apaixonante aos leitores, porque se depararão com um capítulo que narra e conta a história verdadeira e o caráter do ministério do Senhor Jesus. Eu disse aqui que Jesus, ele fez uso de aproximadamente 38 a 39 parábolas narradas dentro dos evangelhos. O capítulo 15 tem um objetivo e tem um foco. Quando Jesus começa a falar por parábolas, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1, a Bíblia registra que chegava a Jesus um grupo de publicanos. Quando eu uso o termo publicano, eu aplico para uma nação, para um povo dentro de uma nação, rejeitado pela sociedade, rejeitado pela cultura religiosa. Quando eu uso o termo publicano na Bíblia, eu faço questão de citar o que um grande dicionário teológico por nome Brooklyn o descreve. Duas classes há de publicano. A primeira classe de publicano é chamados publicanos gerais. Estes publicanos, eles ficam responsáveis em prestar serviço para o império súdito ou para o império opressor, que é chamado Império de Roma. Todo publicano, ele estava responsável pelas coletas de impostos que era imposto por Roma ao reino súdito ao seu governo. Segunda classe é os publicanos subordinados. Todo publicano subordinado prestava serviço ao publicano geral e levava ao publicano mor, ao publicano chefe, todas as coletas que ele foi imposta, e muitas vezes eram chamados de traidores da nação. Sim, porque traíam o costume dos judeus. Judeus não se miscigenam, judeus não se misturam, judeus não se mesclam. Judeus é uma raça pura, aonde não há uma mácula de cultura e tradição. Todo judeu, ele não confunde os seus ritos tradicionais e sua cultura. Todo publicano era aclamado pela sociedade como um homem que havia rejeitado os princípios da lei de Moisés, a começar a saber o Torá, a Mishnah e a Gemara, que era posta para a alimentação da sociedade judaica. O capítulo de número 15 me parece que Jesus está cercado por esta classe chamada antinacionalista, traidores da tradição, pessoas que precisavam de fato de serem recuperadas por um evangelho remodelador, por um evangelho que mudava caráter, que transformava a vida, que mudava a intenção do coração humano. A Bíblia diz que a este grupo que Jesus está